Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia da nossa jornada do Apocalipse. Nós temos muitas coisas ainda para aprendermos, né? E desde já eu digo para você o seguinte, tá? Eu não estou postando vídeos todos os dias, porque realmente algumas partes do Apocalipse precisam ser bem estudadas para trazer, né, um assunto dinâmico para vocês, que não tome muito tempo, tá bom? Então, se algum dia eu não postar, saiba que é porque eu estou preparando conteúdo, preparando vídeo para enviar para vocês. Bom, então vamos lá. Eu falei para vocês que nós iríamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 por algumas etapas. Tá? Nós vamos falar aqui sobre seres celestiais que nós encontramos nesses capítulos e sobre alguns temas distintos e vamos nos basear no tema, né, estudar sobre ele. O tema de hoje que eu quero tratar com vocês é sobre o trono de Deus no santuário celestial. Será que no céu existe um santuário? O que é que vocês acham? Sim? Não? Será que existe? Vamos estudar. Aonde se encontra esse trono de Deus? Em qual lugar do céu se encontra esse trono de Deus? Então nós vamos aprender aqui hoje conforme a palavra de Deus, tá bom? Quais as características de Deus, o Pai, o ser que se encontra ali sentado no trono? Nós vamos também estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então acompanhe comigo. Abra as suas Bíblias em Apocalipse no capítulo 4. Apocalipse no capítulo 4, no início aí diz o seguinte: depois destas coisas, bom, que coisas? Quais coisas? Das coisas que ele viu e escreveu ali sobre as 7 igrejas. Mas é depois do acontecimento profético? Não. Ele simplesmente teve a visão ali daquela parte das igrejas e tal, e agora está tendo outra visão. Vocês vão ver que o Apocalipse não é uma profecia contínua. Ele conta uma profecia e aí ele retorna para o ponto inicial da visão. E ele começa de novo a falar, a caminhar, e ele vai até os nossos tempos, o tempo de Cristo, e volta novamente ao momento inicial da visão. Tá bom? Então, vocês desde já prestem atenção nisso. Tá? Então aqui ele já teve essa visão das 7 igrejas, e agora ele vai ter uma visão magnífica do trono de Deus. Tá? Então vamos lá. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. Essa porta aberta no céu, ela não é uma porta que dá acesso ao céu, entendeu? Ela é uma porta aberta no próprio céu. Então, João, nesse momento, ele está em algum lugar, né, por ali, foi levado em visão para algum lugar ali no céu, e ele vê uma porta já aberta, ou seja, o santuário celestial está aberto. E o que ele vê depois que ele abre essa porta? Como também, aí diz o seguinte, continuando: como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui, para vocês que viram a introdução, isso aqui ele vai dar uma simples introdução do que ele está vendo no céu, do que ele vai ver no céu, para depois aí sim começar a falar de coisas que irão acontecer. Tá? Isso daí é só lá no capítulo 6. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Já falei para vocês que é o início de uma visão, simplesmente. E eis armado no céu o quê? Um trono. Isso. Então ele passa pela porta que está aberta em determinado local do céu. E lá, depois que ele passa ali, ele vê um trono. E aí ele começa a detalhar as coisas de acordo com aquilo que ele conhece, né, daquilo que ele está vendo ali. Então ele começa a falar do trono. Ele diz que vê ali um trono. E não só João viu o trono no céu, como nós temos muitas outras passagens sobre esse trono. Então Isaías viu o trono de Deus. Isaías disse assim: também vi um alto e sublime trono. Ezequiel também, ele viu um trono que ficava em cima do firmamento, acima dos seres viventes, que nós vamos conversar depois. Daniel também viu
um trono, né? Daniel também viu um trono. Nós temos aí também Estevão, né, que viu o Senhor, que viu Cristo sentado à direita do trono de Deus, do Deus Pai, tá? E muitos outros versos relacionados a isso. Apocalipse também, João, mais à frente, ele vê um trono branco, né? Um trono branco. Agora vamos falar um pouquinho, já falei aqui do trono de Deus, né? Agora vamos falar um pouquinho daquele que está assentado no trono. E aí, no verso 2 de Apocalipse 4, diz assim: e no trono, alguém sentado, né? E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. Eu creio que João aqui nesse momento ele está vendo as vestes daquele que está sentado no trono, né? Isaías, como eu mencionei, ele viu o trono e ele diz também que viu o Senhor sentado no trono. Ezequiel, ele diz que sentado no trono ele viu uma figura semelhante a um homem. Isso está em Ezequiel capítulo 1, no verso 26. E Daniel, no capítulo 7, no verso 9, ele viu assentado no trono o ancião de dias, né? Ele chama aquele que estava sentado no trono de ancião de dias. E menciona que a sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas era fogo ardente. Então olha o que acontece. Quem está sentado nesse trono é o Deus Pai, tá bom? Porque a Bíblia ela faz algumas distinções entre aquele que está sentado no trono e Jesus que está sentado ao lado, né, e o Espírito Santo ao redor. Então a Bíblia ela traz para a gente essas distinções. Lá em Daniel, por um exemplo, Daniel vê o ancião de dias sentado no trono e um semelhante a filho do homem vindo nas nuvens do céu para falar com o ancião de dias. Aqui em Apocalipse também, em Apocalipse no capítulo 7, no verso 10, e capítulo 6, no verso 16, o Apocalipse faz distinção entre aquele que está sentado no trono, que é o Pai, e o Cordeiro, que é Jesus, tá? Então tem essa distinção. Aquele que está sentado no trono é o Deus Pai, né? O Deus Pai. Aí nós vemos o seguinte, onde se encontra esse trono?